A doutora Gabriela Neves Delgado é doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de Minas Gerais, professora associada do Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, coordenadora e advogada do projeto de prática trabalhista e previdenciária nos tribunais superiores da Faculdade de Direito da UNB, pesquisadora e líder do grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania da UNB, função essa que nos auxilia muito na seleção dos advogados do escritório. Então, com a palavra, a professora e doutora Gabriela Neves Delgado. Bem, depois da fala do doutor Hugo e da doutora Sandra, eu queria também cometer uma indiscrição, dizer que eu também estou muito cansada, doutor Hugo. E para as mulheres isso é mais difícil, né, ter que lidar com as olheiras. E, de fato, esses últimos tempos são tempos que nos colocam não apenas com um sentimento de paralisia emocional, mas de exaustão completa. Eu falei agora há pouco com o amigo Ricardo, como eu estou cansada, exausta de ter que lidar com isso tudo, mas, de fato, esse é um momento importante. É um momento em que nós temos que reacender as forças, nos mobilizar para retomar a caminhada. Então, eu espero, depois dessas duas falas, poder, de alguma forma, contribuir com a pergunta que nos foi lançada para a apresentação dessa fala. A pergunta foi: qual é o papel da justiça do trabalho numa sociedade desigual? E quando eu, enfim, parei para me concentrar nesse desafio, eu pensei, de uma maneira em geral, nas funções que são exercidas pelo Poder Judiciário como um todo, que são duas grandes funções essenciais nas sociedades democráticas constitucionalizadas, considerando o Ocidente desenvolvido: dirimir conflitos e interpretar a ordem jurídica, assegurando-lhe efetividade no plano da sociedade e do Estado. Bem, qual seria o diferencial, o grande diferencial da função do Poder Judiciário trabalhista comparativamente aos demais segmentos do Poder Judiciário? No meu ponto de vista, a grande diferença do Poder Judiciário em relação aos demais segmentos do Poder Judiciário é estabelecer um amplo sistema de proteção trabalhista a partir de uma regulação do trabalho protegido em face dos reiterados processos de mercantilização do trabalho humano que se estabelecem na sociedade e economia, haja vista que nós nos inserimos num sistema capitalista de produção. Então, pensando na perspectiva da mercantilização da força de trabalho obreira e no papel regulatório do direito do trabalho, eu gostaria de rememorar com os senhores o papel da OIT, que foi a primeira grande instituição, quase centenária, diga-se de passagem. Em 2019, ela se torna uma instituição centenária, que buscou, a partir da Declaração de Filadélfia de 1944, lançar, com o espírito da Declaração de Filadélfia, um princípio, que é um princípio constitutivo, que é a declaração de que o trabalho não é uma mercadoria. Sob o ponto de vista justrabalhista, nós podemos afirmar que o trabalho não será identificado como uma mercadoria quando o trabalho for regulado, protegido. No marco brasileiro, essa proteção se funda especialmente no direito constitucional, mas também no direito do trabalho, pela via da CLT e da legislação esparsa estabelecida. Dizer que um trabalho deve ser regulado, na perspectiva brasileira, significa afirmar que o substrato de valor do trabalho é a dignidade humana. Na perspectiva do direito internacional do trabalho, essa equação ela é identificada através da expressão trabalho decente. Tanto é assim que a OIT, nos idos de 1999, lançou a Agenda do Trabalho Decente com alguns fundamentos constitutivos que reforçam os seus pilares, desde a sua Constituição primeira em 19. Direitos fundamentais, emprego como fator de desenvolvimento para todos, proteção social e diálogo social. Bem, essa declaração
da OIT de 44, de que o trabalho não é uma mercadoria, ela foi paulatinamente no tempo histórico, na trajetória da OIT, sendo reforçada através das convenções internacionais, das recomendações, até que, em 1998, a OIT lançou a Declaração de 1998 com os ditos direitos humanos dos trabalhadores, que seriam 4 grandes direitos. Direito à liberdade de associação e negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, abolição do trabalho infantil e eliminação da discriminação. Bem, esse, obviamente, muito sumariamente, até porque o ministro Lélio certamente vai perpassar essa temática do direito internacional do trabalho na palestra de finalização deste grande seminário, mas eu precisava apontar a Declaração de Filadélfia, porque nós, em grande medida, recuperamos esse espírito na trajetória de regulação do direito do trabalho e da justiça do trabalho no Brasil. Tudo isso, esse cotejo preliminar, para responder à pergunta que me foi feita. Bem, como se dá o sistema de regulação do trabalho no Brasil em face dessa política de mercantilização da força de trabalho humana, de reificação do trabalho, de invisibilização do sujeito trabalhador. O Brasil, ele se lançou nessa perspectiva de regulação do trabalho protegido nos idos de 1930 a 1940, destacando-se aí o papel paradoxal da CLT, que assumiu um papel positivo na compilação e sistematização da legislação trabalhista, especialmente na perspectiva do direito individual do trabalho, mas manteve uma perspectiva autoritária, corporativista, em relação ao direito coletivo do trabalho, perspectiva essa ainda apresentada na Constituição de 88. Então, o sistema jurídico trabalhista da época, ele manteve o controle sindical pelo Estado, a unicidade sindical, que são temas que nós debatemos firmemente desde os idos de 1988. Agora, a Constituição Federal de 1988, eu acho que esse é um momento importante de nós retomarmos um conceito de direito do trabalho constitucionalizado. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. A Constituição Federal de 1988 foi o instrumento que mais provocou mudanças significativas no sistema trabalhista brasileiro para o processo de empoderamento do sujeito trabalhador na perspectiva individual e coletiva, em face do processo reiterado de mercantilização de mão de obra. Por quê? A Constituição assegurou a liberdade de associação em plenitude, ela assegurou a liberdade de autonomia sindical, mesmo com a dificuldade em relação à liberdade sindical, ela extinguiu, 11 anos depois do seu texto original de 1988, por meio da emenda constitucional 24 de 99, com a representação classista, ela atenuou, não extinguiu, 16 anos após a promulgação do seu texto original, o poder normativo da Justiça do Trabalho, com a promulgação da emenda constitucional 45, e destacou o papel do Ministério Público do Trabalho como entidade promotora dos direitos fundamentais trabalhistas, assegurando-lhe um novo perfil, que é um perfil que vem absolutamente densificado a partir dos anos, desde a data da sua promulgação. Topograficamente, a Constituição de 88 também elege a dignidade do ser humano, estabelecendo a pessoa do ser humano no centro de toda a sua normatividade jurídica. Esse cenário, essa arquitetura constitucional, ela vai contribuir e contribuiu para a generalização da justiça do trabalho, da estrutura da justiça do trabalho no país, considerados os idos de 1988. Em 1988, eu peguei alguns dados oficiais para apresentar aos senhores. Em 1988, havia 490 varas do trabalho. Em 2010, nós temos mais de 1.370 varas do trabalho, o que significa uma expansão de cerca de 180% em 2 décadas. Em relação aos juízes do trabalho de primeira instância, nós tivemos, dos anos de 1988 a 2009, um incremento de 130% do numerário de juízes togados de primeiro grau.
Em relação ao TST, a emenda constitucional 45, ela ampliou, ela restaurou, melhor dizendo, a composição da Corte Superior para 27 ministros, e isso vai gerar, no diagnóstico dessa grande pergunta de qual é o papel da Justiça do Trabalho, agora, né, em 2016, isso gerou a promulgação da emenda constitucional 45, ela trouxe uma remodulação do próprio TST em relação às decisões que ali são tomadas, eu vou falar disso agora. Bem, esse é o cenário que eu construí, que eu vislumbrei para responder à pergunta: qual é o papel da Justiça do Trabalho numa sociedade desigual? Então, considerando que a sociedade desigual é uma sociedade no sistema capitalista que promove reiterados processos de mercantilização do trabalho humano, eu me fiz uma outra pergunta, muito próxima dessa primeira. Qual seria o papel da Justiça do Trabalho em uma sociedade polarizada pela luta de classes, capital versus trabalho, que promove processos reiterados de mercantilização do trabalho humano? Eu procurei responder essa pergunta considerando, primeiramente, a atuação específica da instância ordinária trabalhista, primeiro e segundo graus, depois a atuação do TST. Rapidamente vou passar pelo Supremo e pela advocacia, nesses 20 minutos. Então, vamos lá. A função da instância ordinária é dar solução aos litígios trabalhistas trazidos a seu exame. E, para mim, nós só poderemos recuperar uma função a partir de um viés, de um direito do trabalho constitucionalizado, se essa magistratura trabalhista se comprometer a dar soluções, a proferir soluções, a partir de um discurso constitucional trabalhista em perspectiva tridimensional. O que seria isso? É necessário que, nas decisões judiciais, o magistrado possa aferir os 3 planos que são planos constitutivos das relações de emprego e das relações de trabalho. O sujeito que trabalha, o objeto de trabalho e o meio ambiente de trabalho. Então, o sujeito do trabalho, obviamente, nas decisões trabalhistas, a gente tem um recorte, que é um recorte clássico, porque nós vamos nos ocupar do sujeito empregado e, por expressa orientação constitucional, no artigo 7º, inciso 34, os trabalhadores avulsos. Vou deixar para um outro momento a discussão se esses direitos fundamentais trabalhistas lançados no artigo 7º da Constituição deveriam ser estendidos para outros trabalhadores que não empregados. Mas, então, esse é um recorte objetivo. Agora, e o trabalho? A Constituição de 1988, quando ela elege o direito fundamental ao trabalho digno como a referência primeira para a proteção às relações de trabalho e à relação de emprego, significa que ela extirpa do cenário constitucional trabalhos que possam precarizar o sujeito trabalhador, que possam flexibilizar condições de trabalho e trabalhos em condição análoga de escravo. Então, esse óbice constitucional, ele precisa ser enfrentado de forma explícita pelo magistrado. E em relação ao meio ambiente de trabalho, por quê? Porque se a Constituição Federal de 1988, ela ampliou os direitos da personalidade, direitos de primeira geração, dimensão, para trabalhadores que são cidadãos, isso significa que nós devemos recuperar, nessa equação tridimensional, o papel, o locus em que esse trabalhador se situa no espaço de trabalho. Por isso que as discussões sobre assédio moral, indenização por dano moral coletivo, não são tão caras, porque nós estamos aqui reforçando a necessidade de discussão de um meio ambiente de trabalho saudável, ecologicamente equilibrado, numa perspectiva que não permita uma mitigação do uso da força de trabalho e uma mercantilização em massa. Bem, isso significa, portanto, valorizar e densificar nas decisões judiciais os valores imateriais titularizados pelos trabalhadores. Direito à identidade, direito ao enquadramento sindical, direito à saúde e assim sucessivamente. Também é necessário reforçar as diretrizes constitucionais de 88, que vedam práticas discriminatórias, como resultado de um processo de amadurecimento da proteção à pessoa humana.
Bem, para esse aperfeiçoamento da justiça do trabalho na instância ordinária é necessário, eu pontuei aqui algumas medidas. Primeiro, que a composição das varas do trabalho, dos tribunais regionais do trabalho, seja integrada por corpo técnico administrativo concursado e não terceirizado. Que ocorra um permanente dinamismo das escolas da magistratura e dos órgãos internos de capacitação dos servidores, para que se fortaleça, doutor Hugo, uma visão crítica, não apenas a partir de um aperfeiçoamento técnico, porque, regra geral, os novos magistrados eles entram na vida prática com a atuação da função judicial trabalhista com uma técnica quase que rígida, de tão primorosa. O que esses magistrados precisam é absorver uma consciência interdisciplinar, que seriam o fio que une as pedras das grandes áreas de conhecimento, e, para isso, reforçar uma consciência crítica, cidadã, a partir de uma compreensão mais larga do universo do mundo da vida, como é o nosso céu de Brasília. Bem, que haja um permanente aperfeiçoamento dos mecanismos assecuratórios da efetividade das decisões judiciais, que haja uma permanente publicidade dos dados coletivos operativos do sistema, incentiva as ações coletivas. Para isso, os juízes do trabalho em primeiro grau de jurisdição não podem ficar premidos pela pressão do CNJ, que estabelece o mesmo peso para as decisões judiciais coletivas e individuais. Decisões coletivas, elas são complexas, elas exigem um tempo maior de avaliação, elas exigem avaliação de variáveis para além de uma perspectiva patrimonial pura e simples. É necessário que o CNJ aperfeiçoe esse sistema de avaliação para não estabelecer uma pressão numa perspectiva toyotista, pura e simples, em relação aos juízes do trabalho, que são aqueles que recebem os trabalhadores, vivendo ali a complexidade da luta de classes. Na perspectiva da atuação do TST, e aqui eu queria fazer uma avaliação comparativa com o Supremo, é muito interessante observar, e eu tive a oportunidade, na perspectiva científica, como pesquisadora que sou, de fazer uma pesquisa empírica sobre as decisões do TST desde a promulgação da Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004, mas que trouxe efetivamente um movimento importante e de guinada no TST a partir do ano de 2005 e subsequentes anos. O TST, a partir da recomposição da sua corte com o número de 27 ministros, o que significou 60% de incremento na sua composição inicial, ele, de fato, promoveu uma conjuntura institucional de notável reforço aos direitos fundamentais trabalhistas. As decisões trabalhistas são decisões que recuperam em maior medida, desde 2004, mais precisamente 2005, o discurso do direito do trabalho constitucionalizado. Nós percebemos isso, sobretudo, se comparado aos anos 1990. Então, eu considero que, de fato, essa diretriz constitucional, impulsionada pela Emenda Constitucional 45, ela possibilitou um incremento da densidade constitucional das decisões trabalhistas. Mas, em caminho oposto, vem o nosso Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele mantém um perfil típico do liberalismo clássico, porque avança na perspectiva dos direitos individuais, como, por exemplo, na perspectiva das uniões homoafetivas, na discussão em relação aos abortos de anencéfalos, mas recrudesce em relação aos direitos sociais. E aqui não apenas direitos sociais trabalhistas, direitos previdenciários, direitos de assistência social. Então, é um tribunal que inflama, potencializa direitos individuais, mas que não percebe a importância dos direitos sociais. Lembrando que o direito ao trabalho protegido é o centro de convergência dos direitos sociais. Bem, e a advocacia? Achei interessantíssimo quando eu vi a programação. Mônia, estou terminando.
já não sei se são 5 minutos ou fim, eu também vou pedir 2 minutos. A advocacia, na perspectiva da advocacia, eu gostei quando eu vi o planejamento do seminário, porque o escritório utilizou uma tipologia importante, advocacia cidadã, advocacia para os movimentos sociais. O que a advocacia, hoje, nessa atual conjuntura, deve fazer? Qual é o sentido da advocacia trabalhista hoje? Para que a advocacia trabalhista se faça uma advocacia cidadã, eu acredito que é preciso exercer o direito de resistência, e um direito de resistência que acredita no direito afirmado por quem está na luta pelo direito. O que significa mobilizar, resistir, ponderar, criticar. Bem, é necessário que a mobilização seja uma mobilização organizada, sob pena dela se diluir no tempo e no espaço. Para fazer face a esse momento de mitigação de direitos sociais, em que o retrocesso aos direitos sociais é o nosso horizonte mais próximo, é necessário, sim, reforçar a densidade normativa do projeto constitucional de 1988. Exigir que o projeto constitucional de 1988 seja a referência primeira das decisões judiciais. Isso significa que nós não precisamos criar mais legislação, especialmente nesse momento, o risco de uma legislação precária, flexibilizatória, é enorme. O que nós precisamos é dar densidade à legislação já existente. E isso significa, doutor Hugo, permitir, no cotejo da norma jurídica, no exercício do poder, dever, função jurisdicional, utilizar os princípios trabalhistas e os princípios constitucionais como suporte, para que esse exercício de cidadania seja um exercício consciente, para que nós possamos, a partir da Constituição Federal de 1988 e pela Constituição Federal de 1988, inflamar os horizontes. É isso. Muito obrigada.